você lê uma passagem de Juliano Moreira ali, depois você ia ler uma outra passagem aí, era isso não? Hã? Eu tenho aqui, inclusive, do Dr. J.P. Fontinelli, um texto, Higiene Mental e Educação. Ele foi um desse pessoal da Liga de Saúde Mental, né, também, né? Mas qual é o texto que você ia ler aí para nós? Exatamente, então, eu ia ler o texto em que ele exatamente salienta essa intervenção da psicologia e da pedagogia, né? Sei. Então ele falou o seguinte, né? Então Fontanelli foi em 1930. A higiene passou a não mais contentar-se apenas com a ação passiva de proteger a saúde e defender o homem contra a doença, mas foi além visando melhorar continuamente as condições físicas e sociais dos indivíduos para conseguir o resultado mais completo do aperfeiçoamento humano, que é a hominicultura ou antropotecnia baseada na psicologia e na pedagogia. Né? Então aqui ele né, e é o que expressa aqui o movimento desses psiquiatras, que é produzir a psicologia e a pedagogia para o aperfeiçoamento humano, entendendo que nas diretrizes... Aperfeiçoamento humano é a purificação do sangue. Exatamente. Tá, isso era 1930. Pois é, 1930 era isso. Ó. Eu tenho aqui, mas pode ser buscado lá na internet, é só escrever lá eugenia, ou... Tá? O título é Eugenia, Biologia como Farsa, História Viva, né? Está na internet, tá? Mas já digo de onde vem o texto. É só para ter ideia de como circulou na sociedade isso aí, né? Como fez a mentalidade brasileira. Um homem como Monteiro Lobato, o grande contestador do movimento modernista, da exposição, da Mafalda e tal, o grande reacionário que liderou o movimento reacionário ao movimento, a contestação, o movimento reacionário ao movimento modernista de 22, que era um movimento aí do Saci Pererê, do reconhecimento do nosso povo como era e tudo mais. Esse grande reacionário, Monteiro Lobato, tá? Vejam bem como era a posição dele, o que ele escreveu a respeito disso, para termos uma ideia boa da sua produção literária e dos seus defensores, tá? Que muitas vezes são, na verdade, inocentes úteis. Vejam só. O Choque das Raças, ou O Presidente Negro, é o único romance escrito por Monteiro Lobato. A rigor, chamar de romance aquilo lá é um tremendo exagero. São lá em torno de 30, 40 páginas, não tem nada de romance, é uma historieta apressada, fazendo a apologia do racismo, exatamente do racismo do Lombroso, e para agradar os americanos, porque Lobato tinha sido designado para um trabalho diplomático nos Estados Unidos, e resolveu escrever em 2 ou 3 semanas. Ele escreveu 30 páginas lá, uma historieta a respeito do racismo, a respeito da evolução racista da sociedade, prevendo que em 2228 haveria um presidente negro nos Estados Unidos. Quer dizer, ele deu muito tempo de tranquilidade para eles, e fazendo apologia do apartheid, certo? E do racismo americano, para fazer média com os americanos, porque ia lá trabalhar. Por isso ele escreveu O Presidente Negro, uma coisa que nunca pode ser considerado romance aquilo lá, aquilo é um vexame, colocado a respeito de um Dona Flor e seus 2 maridos, a respeito de Capitão de Areias, em relação a Capitão de Areias, em relação a um Guarani do Carlos Gomes, do José de Alencar, do Carlos Gomes é a música, do José de Alencar, em relação a qualquer outra coisa, mesmo aquelas novelas lá, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê e coisa, perto de um Dom Casmurro, de um Machado de Assis ou coisa parecida. Poxa, é um vexame chamar O Presidente Negro do Lobato de romance. Nem romance, nem novela, nem conto. Aquilo é um atentado à intelectualidade brasileira, pelo baixo nível de produção e tudo mais. Está aí
foi colocado para exame no vestibular. O romance é tão reduzido, é tão pequeno, que não tem como fazer uma edição. Não existe edição do Presidente Negro do Monteiro Lobato, não existe edição, porque o livro não vai aguentar em pé, não dá 30 páginas, como é que vão editar? Por isso não editaram até hoje, certo? Monteiro Lobato. Então vamos continuar aqui a leitura. Pessoal, Lobato, em 1923, ou melhor, em 1926, o autor criou uma trama futurista num tempo regido pela eugenia. Está falando aqui a autora, tá? A Pietra de Iwan, está falando do Presidente Negro, tá? Então veja bem, O Choque das Raças ou O Presidente Negro é o único romance escrito por Monteiro Lobato. Em 1923, o autor criou uma trama futurista num tempo regido pela eugenia, no qual é eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos no ano de 2228. A partir desse enredo, Lobato faz a defesa das ideias eugenistas ou eugênicas, tá? Ou dos ideais eugênicos. O entusiasmo com a doutrina aparece também em carta escrita por Lobato a seu amigo, o médico Renato Kell. Tá? Abre aspas. Isso é Monteiro Lobato escrevendo a Renato Kell. Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu choque, Presidente Negro, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropiado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só: poda. É como a vinha. Lobato. Monteiro Lobato. Tá? Vamos continuar o textozinho aqui que é pequeno. A ficção de Lobato contém em si a junção de todos os desejos e medos de uma sociedade eugenizada. Segundo o autor, o princípio da eficiência resolverá todos os problemas materiais dos americanos, como o eugenista, ou o eugenismo, resolverá todos os problemas morais. Para Lobato, a eugenia e a eficiência seriam as chaves para solucionar os males da humanidade. Quem escreve isso é Pietra de Iwan. Ela é mestre em História pela PUC de São Paulo, autora do livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, da editora Contexto. Vejam bem, é de pesquisa de pós-graduação junto à PUC de São Paulo que vem esse texto e que sai esse livro, certo? Raça Pura, tá? É que você pode ver na internet e pode ver também o livro, né? Raça Pura. E é lá que está registrado tudo isso. Agora, quando um parecerista do MEC recomendou que as obras do Lobato não deviam ser postas nas cartilhas para as crianças, porque tinham elementos de xenofobia, racistas. Esse parecerista foi modesto, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo é a ridicularização do povo brasileiro. Só não vê quem não quer. É tanto isso que durante o regime militar, a TV Cultura, todas as tardes repetia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passavam os capítulos e retomavam. Foi o programa de doutrinação do regime militar. Toda tarde na TV Cultura, durante o regime militar, passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um livro-texto para as crianças na época, era a bibliografia infantil. Aquele tempo já passou, já veio a Constituição Cidadã, já veio a redemocratização e vamos continuar divulgando nas escolas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, continuar divulgando Monteiro Lobato, só porque o problema pegou por isso, porque
o parecerista recomendou que o Ministério da Educação não comprasse as histórias do Lobato para distribuir às escolas brasileiras. Bom, mas acontece que quem tinha os livros do Lobato para vender, e quem os tem e quem os vende, é a editora Globo. Aí o ministro mandou rever o parecer, não sei bem como é que ficou a história, mas é claro que aí os intelectualoides do Brasil afora, inclusive aqui em Florianópolis, inclusive escreveram aqui, publicaram no DC, aqui no Caderno de Cultura do DC, e coisa assim, tá? Imagina, se o Lobato é racista, imagina, isso aí, né, só faltou dizer que estavam vendo chifre na cabeça de minhoca, vendo racismo em Lobato. Quando isso é óbvio, é declarado, é expresso, é dito por ele próprio. Né? Ora, gente, isso aí ajuda a psiquiatrização da sociedade e a psiquiatrização da educação, porque é ali que passa a mentalidade, passa ali através daquelas histórias. Numa época aí acharam ruim porque os livros infantis faziam a apologia do Pato Donald. Tá, e agora? Fazendo a apologia que o Bilac faz, da decadência do povo brasileiro, essa coisa toda, tá tudo bem? Quer dizer, realmente não dá para entender, mas isso diz bem como e por que continua sendo psiquiatrizada a educação brasileira. Isso diz bem porque, embora tenhamos grandes reversões aí, né, mundo em fora, desde já referidos, britânicos, holandeses, Vandenberg, Cooper, Lange, a contestação toda do Dr. Thomas Szasz, já tenhamos muita coisa aí em favor da recuperação da educação, de uma educação republicana, democrática e humanista, em favor disso, temos muito ainda para caminhar, porque ainda, por essas e outras coisas, se vai mantendo a psiquiatrização da educação. Não é assim, Lara? Tá? Pois é. Então, eu tenho aqui um texto do Fontinelli, que você leu, aí, uma passagem, Higiene Mental e Educação. Está lá na internet, isso aqui. Qualquer um pode, pode ler. Tá? Exatamente. Certo. Tá, Lara. Mas, então, 1930 e tal, por aí, estava aí toda essa psiquiatrização. Na verdade, essa psiquiatrização, sustentada pelo racismo, pegava o mundo inteiro. Era nos Estados Unidos. Se sabe que os Estados Unidos eram muito mais racistas e até antes, de algum modo antissemistas, mas muito mais racistas do que os alemães. Quer dizer, claro, que foi na guerra e no 880 do Hitler ali que ele acabou